Oi, Oi, olá Antônio, boa noite. tudo bem, Osvaldo? Tá Tudo me bem? enxergando Seja bem aí ou não? muito bem. E você Também estou aqui também? a preparar aqui a câmera. Boa. O pessoal que está nos assistindo, obrigado, Monique. Obrigado, doutor Henrique Trindade. Obrigado, Conchita, Cíntia. Pessoal, tudo para nos ver aqui, para lhe ouvir, né? Principalmente. Obrigado, Rosane. Cíntia, dona da T Comunicação, grande parceira aqui do Salvador. E Antônio, é uma honra ter você aqui, né? Que é E isso? espero que a gente consiga hoje ouvir de você coisas assim bem positivas a respeito de tecnologia no Que, momento e tecnologia que, pós-Trindade. que responsabilidade, hein? Pelo amor de Deus. Mas é tranquilo. Pessoal, eu quero apresentar Antônio Vilela. Antônio Vilela é português, naturalizado brasileiro, tem dupla cidadania, já está aqui há muitos anos, conhece bem o Brasil, já andou por várias empresas e hoje Antônio é líder de desenvolvimento de negócios para a América Latina da ESRI, né? Bom, Antônio, quero que você comece aqui, primeiro dizendo para a gente o que é a ESRI e depois como é o seu trabalho na ESRI. Por favor, fique à Tá vontade, bom. é tudo seu aí. Muito bom, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, Osvaldo, muito obrigado pela oportunidade, enfim, por podermos estar aqui a conversar. Acho que até para alinhar as expectativas aí de quem está com a gente, eu não sou nenhum expert em tecnologia, nem esperem ouvir nada hoje aqui de disruptivo, tá? Então é uma conversa. Espero aprender mais até do que dividir aqui com vocês, tá? Então, até porque Perfeito. estamos aí bem alinhados. Mas, ó, bom, respondendo à sua pergunta, a Esri ela é uma empresa de tecnologia focada em GIS. GIS é o termo que a gente usa no mercado, mas é sigla para sistemas de informação geográfica, ou seja, tudo o que relativo a mapas, ou seja, sistemas que têm uma relação com a geografia, com mapas. Parece assim muito conceitual, mas é fácil de explicar, tá? Então, todas as empresas e enfim, indivíduos que usam aplicativos, sistemas que têm algum tipo de mapa ou geografia embutida, isso é o bendito dos GIS, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais Tá. fácil. Então, empresas, por exemplo, de energia elétrica usam esse tipo de sistemas para gerenciar as redes, para saber onde estão os clientes, para saber como vão conectar novos clientes, como é que vão expandir a rede. As empresas de telecomunicações também bem parecido. Empresas de varejo usam a nossa tecnologia, por exemplo, para entender do ponto de vista de análise como vão expandir as lojas, como vão fechar a loja, aonde estão os clientes, aonde estão os concorrentes, como é que está se comportando a cadeia de supply chain. Enfim, então são muitos exemplos. Acho que a forma mais fácil assim de tangibilizar o que eu estou falando é todos os negócios que tenham um, uma perspectiva de geografia no seu core business podem ser usuários da nossa tecnologia. Então, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, defesa é um negócio que é geográfico, então pode ter uso da nossa tecnologia. Agronegócio, enfim, são infinitas, muitas indústrias aí que podem usar aí a nossa tecnologia, tá? Tá. Então é isso. A gente é uma empresa global, tá? Então, apesar de estar sediada nos Estados Unidos, a gente atua em mais de 100 países. E a nossa plataforma, ela chama-se ArcGIS, tá? Então, normalmente as pessoas conhecem mais o nome da plataforma do que a própria empresa, tá? Então, assim, Se o brevemente resumindo, é isso, tá? Boa. Doutor Henrique está perguntando aqui: o sistema da ESRI pode ser útil nesse momento no combate à Covid? A gente vai responder.
Isso aí está Sem um pouquinho dúvida. mais para frente, mas a gente vai responder, viu, doutor? Não, excelente pergunta. Excelente pergunta. A gente pode entrar nela Excelente. agora. Então, vai, então responde. Pode sim. Bora. Olha, doutor Henrique, sim, a resposta é não só pode, como está sendo útil no momento, tá? Existem várias iniciativas, se vocês colocarem no Google de Esri, Covid, vão aparecer inúmeras iniciativas que a Esri está fazendo, mas, assim, basicamente, eu divido em duas grandes iniciativas que a gente está trabalhando aí nessa parte do Covid. Uma é um programa que a gente tem dedicado para governos e empresas também, mas que estão diretamente envolvidas no combate ao vírus. Tá? Então, este programa de DRP, a gente está doando, inclusive, os licenciamentos, dados, serviços para os governos combaterem o vírus. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma aplicação que está super famosa aí na mídia, que é o painel de controle da Universidade Johns Hopkins, que é um dashboard onde acompanha todos os casos que estão acontecendo no mundo em real time, de avanço, de cura, de propagação, até de mortes, enfim. Então é um dashboard muito conhecido que aparece todo dia aí na mídia mundialmente. A gente está com mais de 1 bilhão de acessos por dia nesse dashboard, que várias empresas estão usando os dados, vários governos, etc. Então essa é uma iniciativa, junto, obviamente, com a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, para ajudar no combate direto ao vírus. Então, este tipo de empresa, como essa universidade que eu acabei de dar o exemplo, que a Esri doa o software, doa os dados, doa o serviço e know-how para o combate ao vírus. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem mais de 100 organizações utilizando a nossa plataforma no combate ao vírus. Prefeituras, governos, ministérios, algumas instituições não governamentais. Então, tudo isso encaixa aqui nesse grupo que eu estou chamando para combate direto ao vírus. Em paralelo a isso, a gente tem o que a gente está chamando de soluções de continuidade de negócio. Aí a gente já está falando do ponto de vista de negócio e não do ponto de vista de apoio direto ao combate ao vírus, mas para empresas que realmente tenham uma operação acontecendo neste novo contexto. Então aqui a gente montou uma série de soluções e templates e de aplicações já prontas para as empresas usarem rápido para operarem neste novo contexto. Este tipo de soluções aqui, obviamente, são pagas, não é como o outro grupo que eu comentei, mas ajuda as empresas a operarem neste novo contexto. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, empresas que de repente tenham mandado os seus funcionários para casa, trabalhar home office. Então, onde que esses funcionários estão? Como é que estão as instalações? Os escritórios estão abertos, estão fechados? As lojas estão abertas, estão fechadas? Quer dizer, Antônio, só para te interromper, quer dizer, eu tenho como monitorar tudo isso? Sim. Essas soluções que eu estou falando que estão prontas para as empresas usarem neste novo contexto. Então, por exemplo, imagina, você é um gestor de recursos humanos, um diretor de uma empresa de varejo. E você, diariamente, você tem que reportar para o seu CEO como é que está a situação dos seus empregados dessa empresa, espalhados no Brasil todo. E você, rapidamente, com esta solução, consegue mostrar para o seu CEO, através de um dashboard, através de uma outra aplicação já pronta, quantos funcionários estão em casa, quantos funcionários estão doentes, quantos funcionários estão trabalhando nas instalações, quais as instalações que estão abertas, quais as instalações que estão fechadas, como é que você comunica isso internamente e externamente. Então, vou-te dar um exemplo. Por exemplo, o Walmart, nos Estados Unidos, está usando uma solução dessas para mostrar para os clientes, aí já não é para mostrar internamente, mas sim mostrar para o público quais as lojas deles estão abertas, quais estão fechadas, quais estão abertas que têm delivery, quais estão abertas que têm takeaway, quais estão abertas que têm produtos de farmácia,
que tipo de produto está em cada loja. Isto porquê? Porque as pessoas, obviamente, estão em lockdown e precisam entender aonde se podem deslocar, qual o novo horário de funcionamento. Então, tudo isso são soluções que o cliente pode começar a usar de um dia para o outro para combate aqui ao vírus. Então, resumindo aqui a ópera, a gente está trabalhando em duas grandes frentes. Uma frente que é do apoio direto às organizações, aos governos que estão combatendo o vírus, e nesta iniciativa a gente não está cobrando nada, pelo contrário, estamos doando software, estamos doando serviços, dados, enfim, conhecimento para realmente combater o vírus. Existem inúmeras reportagens aí na mídia do que é que a gente está fazendo, então quem quiser pesquisar vai ser fácil o acesso a esse tipo de informação. E a outra iniciativa é para empresas aí no âmbito do setor privado que estão neste novo contexto e precisam se adaptar a este novo contexto, e a gente tem soluções já prontas para realmente poder utilizar. Não só neste período de quarentena, de lockdown, etc., mas até agora num período de regresso à normalidade. Então, eu vou de novo para um exemplo de um varejista que é simples entender. Que lojas eu vou reabrir? Que lojas, aonde que eu vou reabrir essas lojas? De que forma? Então, todo esse tipo de análise que passa por uma amplitude geográfica, essas soluções se aplicam, tá? Eu complementando aí o que você está falando, para mim está muito esclarecedor, espero que para todo mundo também. Parabenizar aqui pela forma simples como você está colocando as coisas, né? E agradecer a Vera Rocha, CEO da Rocha Comunicação, que está aqui nos ouvindo, Cristina Gonçalves, diretora da Ebateca, Ademar, André Trabuco, gente assim que nos acompanha sempre, né? E façam perguntas, né? Façam perguntas. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Antônio, em cima disso que você falou. Na prática, qual o melhor resultado para uma empresa de varejo, por exemplo? Ou de imóveis, ou varejo de alimentos? Como é que ela pode... o que é importante ela ter um sistema, um software desse tipo, logo depois da Covid, e que vai dar mais segurança a ela? De, por exemplo, onde é que ela vai investir mais, onde vai trabalhar menos? Isso a gente tem condição de ter com o software? Dá um pouquinho mais de detalhes da pergunta. O que você está... por exemplo, eu tenho uma cadeia com 30 lojas, ou certo. Eu tenho espalhadas pela Bahia inteira, ou por outro estado. Como é que o software iria me dar informações para eu tomar decisões em relação a cada loja, o horário, como você falou? Seria possível fazer isso? De novo, nossa, é possível um monte de... Só de varejo a gente podia ficar aqui hoje a falar o resto do dia, né? Porque realmente é uma infinidade de coisas. Mas, assim, o que eu enxergo assim, do imediato da situação atual que os varejistas estão vivendo, a gente pode olhar sempre de duas óticas. A ótica interna, do ponto de vista da organização deles, e o ponto de vista realmente de negócio. Eu vou te dar um exemplo de cada. Então, um exemplo do ponto de vista interno é, por exemplo, então, uma empresa de telecomunicações, sei lá, Oi, TIM, Vivo, que tem um monte de lojas espalhadas aí pelo Brasil, tá? Então, uma análise simples que eles conseguem fazer com este tipo de tecnologia bom, eu tenho as lojas, eu vou dar o exemplo aqui de São Paulo, que é mais fácil do que... Ou mesmo aí de Salvador, vamos lá. Tá. Eu tenho uma loja lá na Pituba. E eu tenho os funcionários dessa loja se deslocando de bairros mais afastados, de Brotas, ou enfim, de algum outro lugar. E eu tenho uma loja em Brotas e eu tenho funcionários que moram na Pituba, que trabalham nessa loja. Então, com uma simples análise de onde moram os funcionários, que tipo de deslocamento eles levam e aonde estão as lojas, eu consigo fazer uma readequação do staff, por exemplo, para que os funcionários que moram perto de uma loja em Brotas
vão trabalhar nessa loja em Brotas. Os funcionários que estão perto de uma loja da Pituba vão trabalhar nessa loja. Isso vai reduzir o tempo de deslocamento deles, isso vai reduzir o risco de exposição deles no trajeto para o trabalho, isso vai reduzir custos para a empresa de tickets. Sem dúvida. Sim. Enfim, então, este é um exemplo interno. Do ponto de vista de negócio, a empresa ela pode olhar realmente onde eu vou começar a reabrir as minhas lojas. Então, onde tem menos foco, por exemplo, de incidência de casos de contaminação? Onde tem menos risco de movimento perto da loja? Aonde eu consigo ter um plano de atender os meus clientes com mais segurança? Então, todas estas análises você consegue fazer facilmente numa tecnologia como a nossa. Então, são dois exemplos que realmente ficou usar bem tanto claro. Internamente quanto para fora. Perfeito. Agora, interessante, viu? Porque quando fala em economia, o empresário corre logo, né? E essa é interessante essa análise de juntar, de estar perto do seu cliente no que de melhor ele precisa para economizar, no caso do funcionário ou num âmbito maior, né? Uhum. Eu queria que você dissesse como você está vendo o impacto atualmente da tecnologia. Você já deu aí um spoilerzinho, já disse mais ou menos como é que as grandes organizações estão fazendo e tal, mas no contexto da quarentena, por exemplo, o que é que está acontecendo no momento? Uma transformação digital? Me fala como era antes, como é agora, como é que vai ficar, qual a visão de vocês, a tua percepção disso, entendeu? Aí fica à vontade. Eu vou tentar fugir um pouco do meu mercado para não ficar enviesado neste tema da geografia enfim, dos sistemas de informação geográfica. Bom, excelente pergunta mesmo, Osvaldo. Olha, é muito óbvio o mundo, as organizações, as empresas, elas já estavam enfim, pensando, executando uma estratégia de transformação digital. Tá? Umas mais rápido, umas menos rápido, umas mais avançadas, umas com uma estratégia mais madura, outras com uma estratégia menos madura, mas enfim, acho que não tem ninguém no Brasil que não estava pensando nisso. Tá? E eu aqui peço desculpa de realmente estar com uma análise mais focada nas grandes empresas, que é o que eu tenho um pouquinho mais de experiência. Talvez nas microempresas e talvez nas pequenas, médias empresas, talvez esta realidade não se aplique, então eu peço desculpa por isso. Tá? Mas, sim, enfim, é uma realidade que as empresas já estavam realmente nessa tendência de transformação digital. O que aconteceu com este novo contexto é que as empresas aceleraram esse processo. Então, eu vou dar alguns exemplos. O varejista que não tinha e-commerce passou a ter, ou pensou pensar nisso. Quem não tinha delivery passou a ter. Quem não usava as ferramentas de comunicação remota passou a ter, porque tiveram funcionários trabalhando de casa. Enfim, então posso dar números e exemplos muito básicos de que as empresas começaram a adotar tecnologia neste novo contexto. Tá? Então, isto é um processo que já vem acontecendo. Eu gosto de usar aquele exemplo da lei de Moore, né? Que a cada ano e meio tudo dobra, não é? As capacidades de tecnologia dobram, enfim, a cada ano e meio. Perfeito. A gente pensa, por exemplo, num iPhone hoje, ele tem 1000 vezes mais processamento que tinha o supercomputador da IBM lá nos anos 70. Tá? Então, sem dúvida. Foi um efeito aí, é um efeito que vem acontecer. Agora, eu brinco, mas a gente fala em todos esses temas de tecnologia, esses jargões pesados, Big Data, inteligência artificial, IoT, automação, robótica, sei lá, blockchain, impressão 3D, realidade aumentada, enfim, todos esses
temas que estão acontecendo e são uma realidade, tá? O que eu gosto de provocar é que isso aí não é o fim, não é? Isso é um meio para as empresas atingirem os seus objetivos. Então, Perfeito. não adianta a empresa não ter clareza no plano e começar a usar tecnologia porque o concorrente está usando, ou porque o mercado está usando, ou porque alguma coisa está acontecendo, né? Então, é importante que as empresas tenham um plano claro do que é que elas querem fazer com este tema da transformação digital, Tá. que processo elas querem automatizar, que resultados elas querem ter, qual o objetivo de usar a tecnologia? Vai usar só por usar? Aí vai ser custo, não vai ter um investimento, né? Vai ser... usar tecnologia, ser só digital, por ser digital, porque todo mundo está correndo para isso, sem um planejamento é uma coisa complexa, né? O Ademar faz uma pergunta aí dentro disso, interessante, né? Se você lembra de algum caso relativo à coleta de dados georreferenciado de qualidade para apoio ao combate ao vírus, um de nossos desafios do Brasil, né? Olha, e doutor Henrique, logo em seguida, técnico, a gente pode entrar aqui em outro tema mais polêmico, mas a resposta é sim, Ademar. Mas mais do que isso, a gente está trabalhando em projetos de grande magnitude de monitoramento de movimento de pessoas, tá? E isto não quer dizer que estamos monitorando pessoas. Então, que fique muito claro que todos esses tipos de projetos, eles trabalham com dados anonimizados. Perfeito. Tá? Isso é muito bom salientar, né? Que as pessoas têm medo disso. Então, seja qual seja a origem do dado, por exemplo, aquela empresa em Louco que está fazendo lá em Recife, os dados estão anonimizados. As empresas de telecom, o que estão fazendo com dados anonimizados. Então, ninguém está monitorando ninguém do ponto de vista de indivíduo. Mas, sim, existem projetos grandes aqui no Brasil, fora, etc., para ajudar realmente os governos a entender o comportamento das pessoas neste novo contexto. Estão se movimentando, estão cumprindo o lockdown, estão cumprindo a quarentena, que pessoas estão que tipo de movimento está acontecendo, onde está tendo aglomerações, enfim, então esse é um exemplo, foi o Ademar que fez a pergunta, né? Ademar, isso, exato. De projetos que você pode utilizar os sistemas de informação geográfica, GIS, para neste momento de crise, que vai além da coleta do dado. E sim, em relação à coleta do dado, tem inúmeros aplicativos, por exemplo, que a nossa plataforma está pronta, desde o Collector, Survey, etc., para fazer uma coleta do dado em tempo real para ter algum tipo de... enfim, algum tipo de análise com algum foco específico, tá? Esse projeto que eu comentei da análise de dados operadoras, então, eu quero deixar claro que são projetos feitos a nível mundial e que são feitos de forma anonimizada. Então, não tem realmente o controle do indivíduo do monitoramento. Exceto, e aí eu não posso falar por outras empresas e por outros projetos que não conheço, exceto em países que declaradamente monitoram o indivíduo, como na China, através daquele aplicativo WeChat, na Coreia, enfim, então, mas aí eu não tenho conhecimento para aprofundar sobre isso, tá? Tá. Doutor Henrique faz uma pergunta aqui, passou a pergunta, eu anotei alguns pontos, sobre a atuação. Sabemos que na Bahia, no oeste da Bahia, se não me falha a memória da pergunta, ele falou sobre a atuação do GIS, como se atuaria, tanto que é uma área que produz muito alimento para o mundo, né? Para exportação, para muita coisa. Então, isso também seria uma possibilidade forte do GIS atuar dentro Excelente pergunta total. Vou voltar lá ao meu início da conversa. Por favor. Todos os negócios que eles estejam inseridos num contexto geográfico, eles são potenciais clientes da nossa plataforma. Ou seja, o agronegócio aí que o Dr. Henrique colocou. O agronegócio, ele acontece lá em algum lugar, ou seja, em alguma fazenda,
existem, as pessoas se deslocam, existe uma cadeia de supply chain, existe um contexto geográfico na operação do agronegócio, ou seja, existe clima, existe solo, existe máquinas agrícolas, existe, enfim, todo o Antônio, ecossistema do agro... Monique completou, como o GIS pode apoiar as empresas no agronegócio. Então, bem isso que nessa linha que eu estou explicando. Legal. Ótimo, legal. Então, todo este contexto, ele acontece em algum lugar. Os clientes estão em algum lugar, o material, os insumos vão para algum lugar. Então, eu vou dar alguns exemplos de aplicações que são possíveis neste contexto do agronegócio, que eu entendi que a gente chama da porteira para dentro, né? Isso. De fazenda, de produção, etc. Olha, vamos lá. A gente pode ir desde aplicações simples de campo para trabalhar com ordens de serviço, com planejamento da colheita, então tudo isto no sistema de o que é que eu vou plantar, quando, o que é que tem naquele solo, que tipo de fertilizante eu preciso usar, fazer a gestão desses ativos. Então a gente está falando ainda mais na Bahia, de grandes produtores com milhares de hectares. Então não dá para fazer a gestão da produção num desenho, ou enfim, sem dúvida. Assim, mas nesta ordem de grandeza que a gente está falando, de propriedades com 20, 30, 50, 100 mil hectares, é necessário um sistema para gerenciar a propriedade. Isso quer dizer gerenciar a colheita, isso quer dizer gerenciar os transportes, isso quer dizer que eu vou fazer análises, inclusive, preditivas do que vai acontecer com aquela colheita. Então, se eu plantei uma determinada muda, se o meu solo foi fertilizado com um determinado fertilizante, se eu tenho um dado do clima histórico e preditivo do que vai acontecer, eu junto isso tudo lá na ferramenta e eu consigo, com alguns algoritmos criados, fazer a previsão da safra, de quanto eu vou colher e quando daquele determinado enfim, tipo de colheita. Tá. Além disso, como é que eu vou gerenciar a minha frota? Como é que eu vou entregar? Como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer a gestão dos meus funcionários? Então, isso são exemplos do que dá para fazer, no agronegócio, tá? Perfeito. Essa transformação, você estava falando como quando eu te interrompi aí para responder umas perguntas, mas a transformação futura, eu quero que você guarde isso aí na sua mente para falar daqui a pouco. E aí, pegando aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a grandeza de investimentos. Como é que funciona isso? O volume de investimento, a grandeza de investimentos. Fica à vontade. Como é que vocês enxergam? Como é que você enxerga isso? Olha, pegando o que eu estava falando, então, esse tema da tecnologia, ele pode ir do 0 a bilhão. Né? Tá. De novo, o que eu realmente acho que faz muito sentido para as empresas, para as organizações, para os governos pensarem enfim, quais os meus objetivos? O que é que eu quero realmente atingir? E com isso, eu vou andando para trás e vou falar, bom, se eu quero reduzir custo, eu vou automatizar processos. Como é que é o meu processo? Com esse processo eu consigo, sei lá, com algum tipo de ferramenta de inteligência artificial, automatizar aqui algum processo. Não, ao invés de eu ter gente medindo, eu vou colocar sensores, aí já uso o IoT. Enfim, você começa a juntar as tecnologias que estão disponíveis, aquelas todas que eu te falei, de Big Data, IoT, para fazer a transformação da sua empresa. Tá? E, de novo, isto pode ir de R$0
bilhões de dólares. Entendi. Então, aí tem muito a ver com o plano e com o que a empresa precisa fazer, entendeu? Então, a gente está falando de tecnologias sei lá, que estão prontas. Eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, impressoras 3D. Estou me lembrando aqui agora. Para que serve? Se é só para a indústria, é um negócio que não interessa muito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de impressoras 3D de um negócio que iria impactar a indústria, por exemplo, aeronáutica. Imagina que um avião está lá com problemas enfim, durante o voo, etc., e que identifica que uma peça qualquer quebrou e que o avião vai cair porque aquela peça quebrou. Está no ar o avião lá. No limite, quando essa tecnologia estiver realmente madura, no limite, o piloto do avião vai poder imprimir aquela peça dentro do avião, vai trocar e o avião não vai cair. Então, a gente começa a falar de um futuro que não está longe. E, de novo, a tecnologia é um meio. As organizações, os governos, as empresas, elas têm que estar conscientes de qual objetivo que elas querem chegar e como é que eu vou automatizar esses processos, como é que eu vou ser eficiente com o uso da tecnologia. E qual é a tecnologia mais adequada para fazer determinadas coisas? Eu tenho muitas respostas. Por isso, a resposta à sua pergunta, ela é... você perguntou qual o tipo de ordem, grandeza de investimento. Vai de R$0 a bilhões de dólares, dependendo do tipo de apetite, vamos chamar assim, numa linguagem mais grotesca, me desculpe, que as empresas ou as organizações querem ter. Ou, por outro lado, a pressão que os mercados podem colocar para que você seja obrigado a fazer essa transformação. Tá? Então, eu costumo brincar que as pessoas começam a falar, não, porque as incumbentes, né, esse conceito de incumbente, as empresas que estão estabelecidas, os grandes, etc., como é que eles não competem contra essas startups que são ágeis, etc, etc. Pois é, boa. Eu penso de uma forma que é complementar, que é o seguinte: eu acho que as incumbentes, essas empresas, elas têm a vantagem de estar no mercado, de saber o que é que está acontecendo e ter o capital para reagir. Tá? Entendi. Agora, claro que são grandes, estão apegadas a um processo e a um modelo de negócio que pode realmente atrapalhar a vida delas nesta decisão. Mas eu acho que elas têm a vantagem de elas sabem o que está acontecendo. Você acha que uma operadora de telecomunicações não sabia do que é que a internet ia fazer? Você acha que uma operadora de telecomunicações neste momento não sabe o impacto que vai ter a mudança para uma tecnologia 5G? Claro que ela sabe. Agora, a decisão, a decisão dela é: eu vou ser o provedor de infraestrutura de 5G, ou seja, eu vou continuar vendendo planos para internet para as pessoas se comunicarem mais rápido, ou eu vou entrar nesse jogo de valor igual às empresas Netflix, os Googles, etc, etc, que usufruíram toda essa infraestrutura da internet. Eles podem entrar. Eu vou dar um exemplo. Carros conectados. Então, o 5G vai permitir toda essa conectividade de carros conectados, carros autônomos. Esse jogo vai ser de quem? Vai ser das montadoras? Ou as operadoras vão querer participar desse jogo porque eles vão prover a infraestrutura. Então, é um exemplo de que as incumbentes nem sempre podem estar atrás e vão perder para empresas de tecnologia ou de startups, etc. Elas têm a vantagem de saber o que está acontecendo. Eu te garanto que, neste momento, as operadoras sabem perfeitamente o que é que vai ser usado com o 5G, sabem perfeitamente as propostas de valor que podem ser feitas em cima de uma rede de 5G, sabem perfeitamente o que podem fazer. Basta elas realmente quererem entrar ou não nesse jogo.
João, com essa tua fala aí, me suscitou uma pergunta, né? Uma colocação e uma pergunta ao mesmo tempo para você. Você falou que o investimento é de 0 a 1 bilhão. Então significa que eu tenho um target aí de empresa pequena, média e grande. Eu tenho uma empresa de todo tamanho. Uhum. É óbvio que se uma empresa pequena, uma média, tentar lutar com a grande, ela pode lutar, porque o objetivo dela é crescer. Então ela pode ter, não é lutar com a grande, desculpa, é lutar para entrar no mercado pouco explorado, vamos dizer assim. Então ela pode ter um capital, investir um capital interessante, e a partir daí ela vislumbrar outros pulos, como se usa muito a palavra hoje, disruptivo, né? Ela sair daquele mercadozinho, vamos dizer, aquele que a gente brinca aqui, que é o mercado rame-rame, né? Mimimi para lá, mimimi para cá, e no fim das contas, quando olha, a margem, o EBITDA, o lucro não cresceu nada. Você acha que há uma possibilidade de uma empresa pequena, média, no momento atual, vislumbrar, após sair dessa situação, dizer assim, porra, é aqui que eu vou, aqui que eu vou crescer, aqui minha disrupção será aqui? Como é que você vê isso, Antônio? Olha, primeiro, acho que você está fazendo uma pergunta para a pessoa errada, no bom sentido, que eu não sou empreendedor, nem sou, enfim, não tenho nem, sendo muito humilde, assim, é uma pergunta muito, mas eu tenho opinião, eu vou dar a minha opinião. É isso, a gente quer saber Eu como é vou que dar a você minha pensa. opinião. Olha, Osvaldo, eu acho que você está num país, nós estamos num país que é o exemplo do empreendedorismo. Sim. Então as pessoas brincam não, falam que o empreendedorismo é só lá no Silicon Valley, ou é só lá naquele campus novo agora da China, ou é só lá não sei onde. Pelo contrário, a gente vê os unicórnios que surgiram aqui no Brasil. Ontem mesmo, eu estava tendo uma palestra do Fabrício da iFood, do cara do Nubank, do Jim Pass. Então foram unicórnios que surgiram. Claro que teve investimento, que faz parte, claro que passaram por um processo de incubação, claro que, enfim. Aí é outra discussão. Mas a minha pergunta é claro que empresa pequena, média, tem espaço. Eu acho que mais importante que isso é o drive, o mindset do empreendedor ou da organização para inovar, para querer fazer virar diferente, a chave, né? para entrar em mercados disruptivos. Eu há pouco não falei, mas a tendência é que realmente existe essa democratização da tecnologia. Quando eu falava lá da lei de Moore, era precisamente isso. A cada ano e meio tudo dobra as capacidades. Muda tudo isso. E tudo dobra a capacidade e reduz pela metade o custo de acesso a esse tipo de tecnologia. Então, realmente, essa democratização da tecnologia, ela permite que um acesso à inovação mais, enfim, mais aderente. Isso é para todas as empresas, né? Umas têm mais dificuldade, outras têm menos dificuldade, mas eu acho que tem a ver com o mindset do empreendedor, ou do dono, ou do acionista, ou dos valores daquela empresa para inovar. Perfeito. A gente tem exemplos de pequenas empresas, a gente tem exemplos de empresas muito grandes que se transformaram. A Microsoft é um grande exemplo, a IBM é um grande exemplo, que são empresas muito grandes que tinham tudo para ficar ali paradas no tempo e nos negócios. E mudar, atuais. é verdade. Sim. Agora, assim, o importante realmente eu acho que é a capacidade que a empresa ou o indivíduo tem de buscar inovação, de buscar realmente uma forma de fazer alguma coisa disruptiva no mercado, né? Perfeito. Nesse momento, o Brasil está passando por uma situação... O Brasil não, né? O mundo todo, mas o Brasil, principalmente, porque o Brasil ele tem características muito peculiares, né? E as pessoas falam muito que a inteligência artificial vai reduzir o emprego, que a tecnologia chegou para derrubar todo mundo, e que tá. Fala um pouquinho para a gente, qual é a tua visão a respeito disso, como é que você
nem que você vê isso, né? De Eu não novo, concordo muito, mas... eu sou a pessoa errada para responder a isso. Eu não sou um especialista em ética, nem em previsão do futuro, nem sou vidente, mas também tenho opinião. E o que eu vou dar aqui é uma opinião, não é? Deixa eu só falar uma coisa, Antônio. Assim, ó, é importante assim. Você é um cara de tecnologia, você é um cara que é líder de uma empresa monstruosa na América Latina. Você tem contato com outros países, né? Com outras culturas, com outras empresas. E é importante trazer a sua opinião mesmo. Tá A bom, sua eu vou dar a minha opinião. opinião, mas não Fala, sei ó, se não, eu mas vamos lá. entendo dessa forma, fica tranquilo. Olha, a questão da privacidade, que eu comentei um pouquinho mais atrás, a questão da redução dos empregos, eu vejo sempre da forma como eu gosto de enxergar as coisas. Eu sou um otimista por natureza, né? Então, da mesma forma que se vão acabar determinadas funções, vão surgir outras também. Sem Tá? dúvida. Mas dando um passo atrás, este tema da ética, da confidencialidade do dado, de até onde a inteligência artificial pode ir, porque tanta esta obsessão com a inteligência artificial. No fundo, nós somos humanos e nós temos medo de criar alguma coisa perto dos humanos. Tá. Isso é assustador, realmente. Então é super saudável que esta discussão exista. É super saudável que as pessoas tenham realmente isso super presente, que seja um debate ativo, que as pessoas discutam. Mas realmente as coisas estão acontecendo, tá? Perfeito. Então, é aquele dilema, não sei se você conhece aquele dilema em inglês é do trolley, mas aqui é, sei lá, do elétrico, do bondinho, que o bondinho se despista e o cara ou mata um cara ou mata 15. Então, qual é que é a opção menos ruim? Menos ruim, não é? É difícil esse tipo de resposta. É muito difícil. Né? Enfim, tem um monte de gente falando sobre isso, mas qual é que é a minha opinião? Eu acho que é um caminho sem volta e a ética, ela para quando você está beneficiando o ser humano. Ou seja, você, Antônio, é a favor do homem meio robô, meio humano, o homem conectado o cérebro com a cloud, etc, etc. Não sei, mas eu sou a favor, por exemplo, de quem não enxerga botar um implante para voltar a enxergar. Isso é ser meio robô? Perfeito, exato. Eu sou a favor da pessoa que não tem uma perna ou não tem um braço, que se coloca um implante, como já existe, que permita ele voltar a andar de novo. Né? Então são coisas complexas, tá? Não é a minha especialidade, mas eu tendo a acreditar medo, né? que as pessoas vão tratar e vão continuar tratando esse tema com ética. Em relação aos empregos aí que você falou, sim. Vão reduzir empregos, vão criar outros, mas eu enxergo sempre essa questão da robótica, da automação, da inteligência artificial como uma ajuda para o humano, né? Quem não gostaria de ter um avatar trabalhando por você e você se dedicar a causas e propósitos diferentes, mais novos, quem sabe? Né? Então, quem não gostaria de ter um avatar e um robô e um algoritmo de inteligência artificial para fazer a maioria das suas atividades rotineiras, para você poder viajar com a sua família, se dedicar a causas de voluntariado, se dedicar a causas sociais. Então, é um tema um pouco complexo de analisar, não tem uma resposta simples, mas eu tendo a acreditar que sim, a inteligência artificial, todo esse tipo de automação, ele vem para nos ajudar. E até em coisas simples. Eu trabalho com vendas. Você acha que eu não vou utilizar algoritmos de inteligência artificial para fazer mineração de dados? Não tenha dúvida. Para prever como é que eu vou vender melhor ou pior, etc. Sem dúvida. Então, sem dúvida. eu acho que é um caminho sem volta,
mas as pessoas, e principalmente esse tema, ele continua sendo dominado por grandes corporações que eu acredito que tenham os valores adequados para conduzir isso. Acho que seria muito pior que esse tipo de situação tivesse acontecendo em organizações com os valores pouco claros, pouco transparentes, mas está sendo o contrário. Então eu acredito que é um caminho que vai ser bom. Eu concordo. Assim, eu faço das suas palavras as minhas. Eu entendo que a evolução ela é inevitável. É inevitável. Porque o ser humano é movido à evolução. Isso aí só é estudar um pouquinho mais, não precisa nem se aprofundar muito, né? Eu sou um pouco mais velho que você, há alguns anos. Eu me lembro que toda a minha adolescência e o celular, quando chegou ao Brasil, eu tinha 30 anos de idade. Quer dizer, eu já tinha vivido um pouco menos da metade da minha vida, eu espero, né, assim, que se assim seja, mas eu já tinha. Então, a gente vivia com... Era inacreditável que a gente estudava copiando em livro. Era um negócio que hoje, né, é impensável, né? Você pensar que como você vai conversar com pessoas se não tiver um celular. Né? É inacreditável. E as crianças já nascem, é uma coisa que é incrível isso. As crianças já nascem com uma... Parece que é um... Eu não sou também, como você diz, eu não sou um expert nisso. A gente é um observador, eu sou um observador, mas as crianças já nascem com uma tendência a usar a tecnologia com 1 ano de idade. E, às vezes já tem aquela tendência natural de passar a tela para cima porque vê, porque viu, ou porque já vem algum chip dentro do DNA dela, de evoluções, né, de muita coisa que acontece, né? Mas continua. A está falando de um negócio certo. Eu sou dessa época também, viu? Olha aí, eu sou dessa época também. É um negócio incrível, assim. Eu me lembro, você fala que é vendedor, eu também digo que eu sou vendedor minha vida toda, fui, sou e vou continuar sendo. Eu me lembro que na década de 1985, 90, nós tínhamos que fazer os pedidos na mão, com caneta. Imagina você ter 50, 60 clientes por dia numa empresa de varejo, você administrar como o supermercado administrava, hoje também, só que hoje é diferente, 30 mil itens, num volume, num giro de 30 mil itens no mês do supermercado, administrar na mão. Quer dizer, se não tivesse evolução, nós estávamos hoje brigando com pau e pedra, né? Mas tem uma outra pergunta que eu vou te provocar de novo aqui. Viu? Vamos lá, eu gosto disso aí. Como é que as pessoas, Antônio, na sua visão, hoje, dentro desse momento de quarentena, de estudar, de ver, de estar todo mundo muito conflituoso, né? Eu li um artigo ontem que a adrenalina em excesso e a pressão que nós estamos vivendo provoca distúrbios na mente da gente que a gente nem percebe. Quando a gente vê, está fazendo coisa que não percebeu, como foi o cara que tentou tocar fogo aqui no hospital aqui em Salvador por um descompasso na hora que ele esteve lá e ele desconectou um pouco. E eu queria te perguntar, como é que a gente se prepara para as novas tecnologias? O que é que você diria? Como é que eu me preparo? Só faz pergunta difícil, hein? Não, papai, não faça assim, não. Eu acho que é tão fácil que eu não sei como é que faz. Olha, e o pessoal está ouvindo. É uma pergunta muito interessante. O que é que eu faço? É uma pergunta muito interessante. Eu não tenho resposta, não. Eu acho que cada um sabe as fontes que gosta de consumir e de que intensidade. De novo, quando você pensa do ponto de vista de organização da sua empresa, você tem que entender o tamanho que você tem, o apetite que você tem, o que realmente você precisa resolver para começar a procurar algum tipo de tecnologia para te ajudar a resolver esse problema, tá? Mas eu acho que tem um passo atrás, que aí é do indivíduo e não no indivíduo dentro da organização, que é o estar informado, tá? Então, aí depende muito do do perfil de cada pessoa, né? Então, sei lá, tem gente que gosta de ler blog, tem gente que gosta de assistir YouTube, tem gente que gosta de ler livro, tem gente que gosta de ver artigo.
O ponto é, a informação, hoje mais do que nunca, ela está disponível, acho que em todos os canais. Sem Em dúvida. todos os canais que você queira ver. Aí eu acho que você tem que... acho que o principal com os podcasts, igual a Olivia está falando aí, Isso. então você tem que entender o que é que você gosta e o que é que você se identifica para poder consumir o tipo de informação, para consumir um tipo de fonte, que é importante, né? Também para você, o seu tempo é escasso, não está Exato. com todas as coisas. Eu vou te falar o que é que eu gosto. Olha, eu gosto muito de seguir alguns blogs, por exemplo, para pensar nessas maluquices lá na frente que eu te falei aí de Tá. peça sendo imprimida no avião está aí, etc. Que é o X-Prize, que é uma fundação americana que ela tem prêmios de longo prazo para projetos inovadores. Então, se você entrar lá no X-Prize, você tem projetos lá acontecendo para como é que explora minério na Lua ou em Marte, esses negócios malucos. Mas, além dessas coisas malucas, eles geram um conteúdo de informação muito interessante. Nessa linha assim de mais futurista, mais de juntar essas tecnologias todas, tem um cara que é o Peter Diamandis que eu gosto muito de seguir. Tem algumas universidades que se posicionam neste âmbito mais de inovação. Então, tudo que eu falei há pouco, inovação não é só no Silicon Valley, inovação tem em todos os lugares. Então, em todo lugar, exato. Então, tem muita coisa acontecendo que realmente vale a pena consumir. Os podcasts, eu não estava lembrando, aí que a Lívia comentou. Podcast, eu adoro assistir podcast. Eu vou falar aqui alguns que eu sigo, por exemplo, eu sigo o Mark Zuckerberg, que ele faz entrevistas semanais, ou mensagens, não me lembro, com alguma personalidade importante. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Yuval, eu não lembro o nome, aquele cara que escreveu o Homo Sapiens. Sim. Então ele conversa com esse tipo de pessoas, temas muito interessantes. Enfim, tem uma série de canais aí que, se quiser, depois eu posso partilhar aí e você pode partilhar com a sua comunidade. Mas o importante é a pessoa se identificar com algum tipo de informação e, se possível, inclusive interagir com esse tipo de comunidade, estar interessado. Tiago Martins, não conheço. Legal, Lívia. Também não conheço, não. Também não conheço. Vou anotar aqui. Que fala isso. De novo, o importante é a gente entender o que é que a gente quer resolver, que problema é que a gente quer resolver. Cada vez mais as pessoas elas estão ligando esses problemas a propósito. Então, cada vez mais, principalmente esse ecossistema de startup, não está mais preocupado em como é que eu vou resolver o problema da entrega no iFood, por exemplo. Essas startups estão pensando como é que eu vou resolver o problema da fome do mundo. Como é que eu vou resolver o problema do saneamento no mundo? Como é que eu vou fazer com que a energia elétrica chegue ao planeta inteiro? Então, quando você começa a conectar problemas com propósito, com grandes temas para resolver, você necessita obrigatoriamente de tecnologia. E aí, tecnologia é isso que eu te falei. Não é uma tecnologia que vai resolver tudo. Como é que eu junto Big Data com o sistema de informação geográfico, com IoT, com não sei o quê, para realmente você, juntando isso, e aí tem a inteligência do humano para conceber esse tipo de conceito, para resolver esse tipo de problema. Monique está fazendo uma pergunta interessante aqui também. Você acha, Antônio? Futuro das coisas, não conheço, legal. Vou anotar aqui. Você acha que as empresas vão manter o padrão de tecnologia utilizado durante a Covid ou vão regredir e voltar ao status quo? Que era mais ou menos uma pergunta que eu tinha. Não, isso eu acredito que é um caminho sem volta. Inclusive cultural, não só de tecnologia, tá? Inclusive cultural. As pessoas vão mudar os seus hábitos, as empresas vão mudar os seus hábitos.
de trabalho, de escritório, é muito interessante quando a gente faz este exercício de para frente, que eu gostava, antes de acontecer o Covid, eu sei que o nosso tempo está terminando, vou só dar esse exemplo. Não, fica tranquilo, está ótimo a conversa. Este tema do Covid, eu gostava de fazer exercícios do tipo: o que é que vai acontecer, sei lá, daqui a 20 anos, tendo algumas premissas que vão ter carros, sei lá, elétricos e autónomos, e eu sou uma empresa, sei lá, de imobiliária. O que é que eu tenho a ver com isso? Nada. Carros autônomos, conectados. Não, o meu negócio é real estate, eu vou continuar alugando a garagem, alugando. Pois é, aí é que está errado. Com carros autônomos, vai ter menos trânsito, vão ter menos acidentes, as seguradoras vão ter menos trabalho. Sim. As pessoas não vão ter o carro próprio, ou seja, o cara do imobiliário vai deixar de alugar a garagem. Isso. Não vai ter problemas de trânsito. Enfim, então, todo este ecossistema ele muda. Então, trazendo para a realidade atual agora, que a Monique perguntou, isso está acontecendo. Então, as coisas aconteceram neste novo normal, que dificilmente voltam à estaca zero de novo. Então, várias variáveis foram aceleradas aqui, vários temas foram acelerados, como o home office, as ferramentas de comunicação. Concordo com você. Etc. Então, é difícil as coisas voltarem ao normal. Mas, de novo, quem sou eu? É uma opinião, não sou Não, mas aqui nós trabalhamos... Nem tem a verdade comigo. Tudo começa com opinião. Henrique... Bill Gates, é muito interessante esse é muito bom também. Documentário. É muito bom, Henrique. Recomendo também a atuação dos fundos, né? Da fundação deles, sobre o saneamento, né? Que é um grande problema, não só no Brasil, mas mundial, né? Esse é uma super dica realmente, como o Marcos está dizendo. E, Antônio, eu gostaria que você dissesse agora opinião, né? Também. Se você tivesse que apostar hoje numa tendência tecnológica para depois da Covid, qual seria? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não precisa ser sincero. Difícil, hein? Deixa eu te agradecer aqui pela amizade, hein? Essa só pergunta difícil, hein? Olha, a gente tem 2 minutos, vou tentar ser muito rápido. Tá. Eu vou responder a pergunta da seguinte forma. Eu acho que mais do que uma tendência de tecnologia, a gente vai viver numa tendência de um mundo novo em que os modelos de negócio, a tecnologia, ela vai convergir para o digital, vai convergir para a economia circular, vai convergir para a sustentabilidade, tanto social quanto ambiental. Então, tudo isto eu acho que vai andar junto. Então, não é que a tecnologia vai revolucionar alguma coisa. A tecnologia já está aí. O que vai acontecer é que todos estes temas eles vão convergir de forma digital, de forma mais acelerada, mas para uma sociedade mais preocupada com o meio ambiente, mais preocupada com o reuso, mais preocupada com o digital, mais preocupada com o indivíduo. Enfim, a título de fechamento, eu acho que a gente vive a melhor época da história. A gente vive numa sociedade, num mundo de abundância de alimentos, de tudo. A tecnologia, respondendo à sua pergunta, acho que a tendência é democratizar. Democratizar. Ela vai ser mais acessível, ela vai ser mais acessível a todos. E eu acho que essa é a tendência. Agora, tudo está acelerado, realmente não vai ter como parar. E a gente vai ver coisas muito interessantes aí daqui para frente acontecendo num futuro bem próximo. Acho que é isso, fechei, 2 minutos. É isso, fechou bem. Tá bom. Bom, Antônio, eu quero agradecer a você de coração. Nada, foi ótimo. Espero que todo mundo que tenha participado tenha gostado. Nós vamos gravar, em breve está aí disponível para todo mundo ver de novo. Eu, pelo menos, vou ver de novo. Mas muito obrigado. Se você quiser outras vezes, nossa live está à sua disposição para falar desses assuntos, de outros assuntos. Espero que tenham gostado. Foi a primeira vez que eu fiz uma